Bom dia a todos. A gente vai dar início a essa mesa português, obstáculo, oportunidade. A essa altura, nesse último dia do quinto encontro do Conexões, muito já se falou a respeito, mas a gente está aqui com especialistas no assunto. O tema da mesa parte de uma pergunta que está no questionário respondido pelos mapeados, que é: a língua portuguesa é um obstáculo para a difusão dos escritores brasileiros? O Felipe Lindoso, curador do projeto, junto ao João César de Castro Rocha, discute isso num texto que ele apresentou na Brasa, em 2010, aliás, texto que está disponível no blog do Conexões, a partir de um universo que na época era de 150 questionários, atualmente são 236. As respostas a essa pergunta, que evidentemente tem a ver com a percepção que se tem do português como obstáculo, não variaram muito de 2010 para agora, né? Naquele momento, 38,67% dos mapeados consideraram que o português era um fator impeditivo para a divulgação da literatura brasileira no exterior. Hoje, essa porcentagem está em torno, se eu não errei as contas, Felipe pode me corrigir depois, em 35,2%. Naquele momento, 16% dos mapeados achavam que o português não era um fator impeditivo para a divulgação da literatura brasileira no exterior. 30,67% declararam que o português poderia ou não ser um elemento impeditivo. Há aí, portanto, uma questão, que é uma questão sensível a quem trabalha com o português no exterior e a nós, brasileiros, que nos interessamos por isso, né, nós que moramos aqui, com relação ao português como uma língua menos falada, menos conhecida e tudo mais. Então, será um pouco sobre isso também que a gente vai falar aqui hoje. Bom, compõe a mesa a professora Peggy Sharp, que é professora e pesquisadora da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, onde ela dá aula de literatura e cultura brasileiras e língua portuguesa. Ela desenvolve uma pesquisa sobre a produção literária feminina brasileira, já traduziu, ela me disse que ela é basicamente uma professora e pesquisadora, mas é também tradutora de artigos acadêmicos e de literatura, verteu para o inglês, entre outros, a Márcia Denser, está vertendo para o inglês o Correio da Roça, da Júlia Lopes de Almeida, é autora de diversos artigos e organizadora de vários volumes, entre os quais Entre Resistir e Identificar-se, para uma teoria da prática da narrativa brasileira de autoria feminina, de 97. Ao seu lado, a Célia Bianconi, que é professora do programa de português da Universidade de Boston e autora de uma tese interessantíssima para o assunto desta mesa, que é Português como Língua Estrangeira, Ensinando e Aprendendo nos Estados Unidos, defendida no início deste ano na Lesley University. Ela vai falar um pouco das questões e dos resultados a que ela chega nessa tese, na sua apresentação. Bom, e a gente vai inaugurar aqui um novo formato. A terceira convidada é a escritora e também tradutora Adriana Lisboa, que está conosco via Skype, dos Estados Unidos. Para ela é plena madrugada. A Adriana é autora dos romances Os Fios da Memória, Sinfonia em Branco, que ganhou o prêmio José Saramago, Um Beijo de Colombina, Rakuchicha e Azul Corvo. É autora também de contos, poemas em prosa, da novela O Coração às vezes para de bater, além de livros infantos juvenis. Seus livros foram vertidos para diversas línguas. Aliás, a Alison, que esteve aqui ontem conosco, contava da tradução do Azul Corvo para o inglês, né? Como tradutora, a Adriana traduziu para o português vários autores, como o Stevenson e o Blanchot. No início da semana passada, foi anunciado que o seu Rakuchicha
figura como representante brasileiro entre os 154 títulos indicados ao Prêmio Internacional IMPAC Dublin de 2013. É o representante do Brasil nesse ano. Bom, antes de passar a palavra às debatedoras, a ordem será a Célia primeiro, depois a Peg e finalmente a Adriana. Eu queria só lembrar que quem quiser mandar perguntas, elas devem ser feitas por escrito e entregues às pessoas que estão ali ao lado das cadeiras da plateia. Tá bom? Bom, muito obrigada. Então, a Adriana nos seguirá e agora a Célia. Bom dia, obrigada pela presença. Eu gostaria primeiro de agradecer bastante o Itaú Cultural por essa oportunidade de poder falar sobre o programa de português, o ensino de português nos Estados Unidos, um pouco mais. Agradeço ao Claudinei, ao Felipe e ao João César, principalmente, e toda a equipe que tem realmente contribuído para que isso aconteça de uma maneira bastante calma e tranquila. Inclusive ao Ricardo, que coordenou toda a nossa viagem e a chegada aqui tranquila. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, principalmente eu vou começar a falar um pouco da política linguística, né? Do que existe, um pouco do histórico de como o português, e não só o português, como a língua estrangeira é vista e é trabalhada nos Estados Unidos. Eu tenho aqui um PowerPoint que talvez funcione. Bom, se não funciona, tudo bem. Bom, para começar, eu vou falar um pouquinho de mim. O meu interesse em estudo da língua portuguesa e, na verdade, que eu me dediquei ao estudo e ao ensino foi, na verdade, por culpa da Peg. Né? Porque quando eu fui para Illinois, fiz um mestrado em literatura brasileira e portuguesa e a Peg foi minha orientadora. Então, foi a Peg, na verdade, que me levou a realmente gostar e lá que eu comecei a dar aula, ensinar português e realmente fiquei muito mais interessada e me dediquei o tempo todo ao ensino do português como língua estrangeira. Em Illinois, foi uma experiência bastante interessante, porque foi pela primeira vez quando saí do Brasil, que era publicitária, e fui para os Estados Unidos, acompanhando primeiramente minha família, e comecei a estudar quando fiz o mestrado de literatura. Então, na verdade, tive a oportunidade pela primeira vez de atuar como professora, né? Como professora de português fora do Brasil. E tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, uma equipe de professores e alunos de pós-graduação na criação de materiais didáticos, porque não tínhamos praticamente nada, né? Então, foi nesse trabalho, o português, na verdade, começou a crescer bastante. Nós tivemos bastantes alunos, bastante classes de português, então foi ótimo. Depois desse período, então, inicial em Illinois, eu sempre me dediquei ao ensino do português como língua estrangeira. Recentemente, eu terminei a minha tese de doutorado na verdade, o meu interesse era realmente conhecer mais do português dentro dos Estados Unidos. Quem ensina, por que ensina, quem aprende, por que aprende. E, na verdade, durante a minha pesquisa, o que foi bastante interessante e que me chamou bastante a atenção foi realmente a política linguística, né? Então, essa é uma parte que eu vou falar um pouquinho. Eu vou mudar aqui. Na verdade, eu nem preciso, porque aqui eu estou só... Tá. Na verdade, nós temos aqui a história do português como língua estrangeira nos Estados Unidos. Ela mostra que sempre a situação política e econômica foi sempre muito importante, né? Por que estudar uma língua estrangeira? Porque realmente sempre foi e é de interesse, né, que essa língua se expanda e que tenham mais falantes no próprio país. No meu caso, Estados Unidos, porque é lá que eu vivo e é lá que me interessa bastante. Então, na verdade, toda a situação política e econômica sempre deu atenção à língua que fosse de maior necessidade.
quando nós falamos do português, nós podemos ver que esses fatores contribuíram bastante para que os Estados Unidos voltasse o seu interesse à América Latina, e principalmente ao Brasil. E, com isso, teve um incentivo aos estudos, né, da língua portuguesa e da cultura brasileira nesse ponto. Então, se a gente fala um pouco da história, por exemplo, nós podemos lembrar na política da boa vizinhança nos Estados Unidos, né, em 1930, voltando lá atrás. Então, esse foi um incentivo, na verdade, esse incentivo, essa troca cultural que foi feita nessa época, entre 30 e 40, entre Brasil e Estados Unidos, que na verdade, aumentou o interesse e o conhecimento sobre o Brasil, né? Em 39, nós temos um evento bastante importante, que foi a Feira Mundial em Nova York. E essa Feira Mundial o Brasil teve uma presença bastante marcante, né? E notável, com um pavilhão projetado pelo arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, e principalmente a personagem importante de Carmen Miranda, nessa época, no cinema norte-americano. E nesse período, durante esse período, e nós temos, em 1950, o Brasil foi sede, só voltando, né? O Brasil foi sede da Copa do Mundo também aqui. Então, isso tudo, depois nós podemos fazer um paralelo com a época atual também, se for o caso. Então, o que acontece? Nessa época, por causa dessa política toda, o Brasil não foi assim, a língua portuguesa não cresceu porque, que ótimo, existe o Brasil, não. Foi fruto realmente de um investimento muito grande, né? Tanto do Brasil como dos Estados Unidos. E vice-versa também, né? Porque também os Estados Unidos também entrou, foi bastante conhecido aqui. Então, por exemplo, cresce o conhecimento sobre o Brasil nos Estados Unidos, a língua, a música, a literatura, a arte e seus bens de consumo. E é muito interessante porque eu tenho alunos hoje que estudam português e falam: meu pai esteve no Brasil em tal ano e conhece a música, por isso que eu estou aprendendo português. Então, sempre tem algum vínculo lá atrás também, né? Então, nessa época, colaborou bastante com o aumento, né, de alunos do português, em 172%, né? E depois, em 1941, 42 e nos anos seguintes, isso foi aumentando um pouquinho. Depois a gente tem aqui os incentivos. Por que isso acontece, na verdade? A língua está tremendamente ligada ao Serviço de Segurança Nacional, né? Então, a gente tem segurança nacional, está bastante ligada à educação e ao ensino das línguas. Temos o evento da Guerra Fria também, né, que o National Defense Education Act, NDEA, foi criado em 1958 para incentivar o ensino também das línguas que eram importantes, as línguas estrangeiras. O Title VI, que é um programa ligado ao Departamento de Educação, que algumas universidades possuem o Title VI e essas universidades são beneficiadas por esse Title VI. Então, elas são, na verdade, elas têm ajuda, apoio financeiro do governo para implementar ou para criar qualquer programa de treinamento ou qualquer apresentação que fosse ligado a esta língua que tem o Title VI. Então, o Title VI foi criado em 1958, e apoia bastante as línguas, como eu já falei. Nessa época toda acontecendo, na verdade, o estudo de línguas foi bastante implementado. E nessa época também os cursos nas universidades foram financiados, alguns cursos financiados pelo governo e laboratórios de língua, porque era o método audiolingual, né, que a gente usava, e então, eles usavam. E, na verdade, os laboratórios de língua, hoje em dia, algumas universidades já não têm mais laboratórios de língua, mas naquela época era bastante forte o laboratório de línguas. Depois do September 11, né, em 2001, realmente aumentou novamente a necessidade do ensino de línguas. E, claro, que a gente sabe que a língua, principalmente o árabe, né,
tem uma demanda muito grande, principalmente depois desse evento. Então, as línguas estrangeiras é sempre importante a necessidade, e uma necessidade de uma perspectiva de segurança nacional, principalmente, né? E eu já chego no português. Quando a gente fala do português, não só do português, mas como o árabe e o chinês, principalmente, nós temos, o governo agora tem um incentivo que se chama Start Talk, né? Que é o mais novo componente do Programa Nacional de Segurança. Então, ele foi criado em 2006 e realmente é um programa que apoia o treinamento de professores e também o ensino das línguas que são menos faladas ou menos ensinadas nos Estados Unidos. Então, esse programa é um programa bastante interessante, que eu tive a oportunidade de ser ganhadora desse Start Talk, falamos grant, né? Desse grant, para administrar um programa de treinamento de professores de português, que aconteceu em julho de 2012. E tivemos uma procura muito grande. Não sabíamos muito realmente se iríamos ter pessoas interessadas em fazer este programa, né? Então, tivemos um limite de número de apenas 18 pessoas. E, na verdade, a procura foi mais de 30 pessoas que queriam participar, mas nós não tínhamos mais verba para poder acomodar todo mundo. E tivemos a participação de 17 pessoas. E essas pessoas foram escolhidas, na verdade, numa diversificação muito grande. Professoras de ensino elementar, ensino médio e ensino de graduação também, e de universidade de pós-graduação. Então, teve um número bastante representativo, né, dos programas de português e das pessoas. E não era só para as pessoas que já ensinavam português, mas para as pessoas que também gostariam de começar a ensinar português. E foi uma experiência bastante interessante. Aqui é o grupo todo, né? No último dia, estava todo mundo muito feliz. Então, eu vou tentar aqui mostrar. Esse curso, na verdade, foi um curso... a resolução está um pouco diferente, mas não faz mal. Então, na verdade, esse é o site do Português Teacher Training. E esses não são os alunos que participaram do training, esses são os meus alunos mesmo, porque eu fiz isso antes do training. Então, na verdade, eles tinham... a primeira parte do curso era uma parte online, que era a parte de metodologia, né? Então, toda a parte pedagógica e de metodologia que eles tinham que ler, e tinha um blog, eles faziam um blog também, respondendo tudo, do material todo lido. Era um programa bastante intenso. E depois tivemos uma semana na universidade, onde eles também tiveram a oportunidade de praticar a teoria, juntamente com acompanhamento de professores que foram escolhidos também, que eram especialistas na área deles, na própria área. E no final, nos 2 últimos dias, todos os professores que foram treinados por esse programa, eles tiveram que dar uma aula, né? E durante essa aula, depois eles foram analisados e, enfim, ganharam um certificado e pontos. E é bastante interessante saber que eles mesmos estão utilizando bastante do que foi aprendido, do que foi usado na aula, do que foi mostrado. E o Start Talk dá um apoio muito grande aos professores que estão treinando este grupo. E a gente volta para o slide. Okay. Só um minutinho. Okay. Então, esse foi realmente uma coisa interessante, esse programa. Espero que ele aconteça novamente no próximo, em agosto de 2013. Se nós formos falar um pouquinho, voltando agora para a língua portuguesa, deixando um pouquinho de lado isso, a língua portuguesa, a gente tem aqui um quadro que mostra que a língua portuguesa é a 4ª língua mais falada no mundo, né? Então, a gente tem ali como primeiro, eu acredito que vocês possam ler melhor do que eu aqui, né? Que a gente tem o mandarim, o espanhol, o inglês, estamos do lado ali como 4ª, né? Então,
apesar de tudo isso, de sermos considerados agora a quarta língua mais falada, por que os programas têm tanto problema, né, para crescer, e por que a gente tem o problema de divulgar a língua portuguesa? Na verdade, eu tenho aqui uns dados, deixa eu só me organizar um pouquinho. Tá. A gente mostra o português como a quarta língua e, na verdade, recentemente o interesse pelo português tem crescido bastante, né? Nos últimos 10 anos, o português, principalmente no que diz respeito à língua falada no Brasil e à cultura brasileira, tem crescido significantemente. Bom, a gente tem sempre que comparar de acordo com as línguas que são mais tradicionais, mas realmente o português tem crescido mais né, em relação ao italiano, ao francês e ao espanhol. O espanhol vai ser sempre o que está lá em cima. Nós nunca, acho que não vamos poder competir com isso bastante. Então, esse interesse tem sido... o programa de português na BIU começou, esse é o 3º ano que nós estamos tendo o programa, e começou com 17 alunos. E hoje nós temos 60 alunos. E acredito que ainda vai crescer um pouco mais, porque até o momento nós temos os cursos de língua, que são 4 semestres, né? E depois temos um curso de língua e cultura brasileira, e agora, no próximo semestre, vamos ter um curso que é dedicado à língua através do cinema brasileiro. Então, e depois estamos contratando um professor de literatura, se alguém na plateia, por favor, queira aplicar, né? Para darmos continuidade ao programa, para que o programa cresça bastante. Então, se a gente fala aqui de falantes de português nos Estados Unidos, então nós temos aqui, podemos ver que na área de Massachusetts e Rhode Island é muito maior, né? Temos ali a Califórnia, acho que vocês podem ver um pouquinho melhor que eu aqui, está um pouquinho menor. Então, a gente tem aqui toda essa parte marcada ali em amarelo, que é onde se fala o português, né? Temos ali. E quando eu falei do estudo do português, que vem crescendo bastante, esse quadro mostra um pouquinho, deixa um pouquinho mais claro que a gente tem aqui, que é realmente, podemos ver que em 1980, e a gente pode ligar isso também à Guerra Fria, desculpa. Então, ele sobe um pouquinho, depois ele diminui, né? Ele fica meio... E, normalmente, a gente vê que uma outra língua começou a ser mais forte, então o português ficou meio parado. E depois, a partir do ano 2000, ele cresce novamente e continua crescendo. Aqui, nós podemos chamar da cidade das línguas, né? Onde o português... Nós podemos ver que alguns pontos da Califórnia, o português está ali em laranja, o mais altinho ali, na Califórnia, Massachusetts, North Carolina, é um pouquinho mais em evidente, tem muito mais alunos ali. E, na verdade, o interesse e o ideal seria realmente que todos esses outros lugares que o Brasil está pequenininho começar a crescer, né? O português ali começar a aumentar, e realmente ter uma difusão maior da língua portuguesa e dos estudos brasileiros. Então, na verdade, esses pontos, esse mapa só mostra também, só para situar um pouquinho, que, na verdade, esses lugares onde, esses estados onde existe mais falantes ou mais pessoas estudando português, na verdade, nós podemos atribuir isso também ao fluxo migratório para os Estados Unidos, né? Na Califórnia, a presença da imigração está muito grande, né, de imigrantes. Massachusetts, que tem um número muito grande de falantes de português, não só de brasileiros, mais recente, desde os anos 80, mais ou menos, começou a crescer a imigração dos brasileiros, né, que antes eram os portugueses, que ainda são bastante grande o número de imigrantes lá. Então, na verdade, isso contribui bastante, né? E depois a gente tem aqui outros estados, eles apresentam um nível menor de imigração. Então, nos últimos, só para dar um pouquinho mais assim, no meu caso, em Massachusetts, que foi onde eu me concentrei um pouco mais, ultimamente, nos últimos 3 anos,
pelo menos 4 universidades em Massachusetts começaram o programa de português, né? E com sucesso, estão crescendo. A Northeastern University, que não tinha, e agora tem o programa de português, MIT também, Tufts e a Boston, né? Eu tive a oportunidade de reiniciar o programa na Tufts University e agora na Boston University. Eram universidades que tiveram o português, mas não com uma presença muito marcante, com alguns cursos esporádicos, e que depois pararam de oferecer o curso de português e que agora estão reiniciando o programa. Então, isso é bastante... E agora sei também que tem alguns empregos já também em Massachusetts, em outras áreas. Então, se a gente vê Massachusetts e Rhode Island, né, que são os lugares onde tem um número enorme de falantes de português. Isso também contribui bastante para o interesse, né, ao estudo da língua e cultura brasileira. Então, na minha pesquisa, como eu já disse, eu também tinha o interesse de saber quem é que ensina português, né? E eu fiz essa pesquisa. Eu tenho uma amostra que não é muito grande, mas é uma amostra bastante significativa, que de 24 professores foi constatado que quem ensina português, na maioria, são mulheres, são brasileiras e têm ou mestrado ou doutorado e numa faixa etária de 30 a 50 anos. Então, na verdade, também está precisando entrar bastante gente jovem, né? Temos que atrair essa gente jovem. Mas tem uma pesquisa feita pela professora Milleret, que a dela foi feita em 2010 e ela é um pouco mais abrangente, a pesquisa dela. E o que me chamou bastante atenção também foi o fato de que, durante o período, né, os portugueses, os brasileiros que ensinam, ou os professores de português, ou são período integral ou meio período, e são brasileiros, mas que, no entanto, os professores que têm tenure track, que é de carreira, né, didático, que fala aqui, eu não sei direito como é que chama tenure track. É permanente, efetivo, né? Como é que fala? Estabilidade. Tá, obrigada. São americanos. Quer dizer, o número talvez agora mude um pouco mais, e a gente espera que mude, mas que os professores que têm um rank um pouco maior, né, que estão um pouquinho mais alto, ainda não são os brasileiros. Tá. Foi bastante importante isso para que os próprios professores saibam quem é que faz parte, né, do grupo de professores nos Estados Unidos. Como é que a gente pode não só identificá-lo, mas como ter uma aproximação maior, né, entre os outros professores, e uma troca, né, que essa troca é muito importante entre os professores. Depois também eu queria saber, eu não quero falar, eu também queria saber quem são os estudantes de português, né? Então, os estudantes de português, eles variam bastante e por interesses diversos. E o que foi constatado durante a minha pesquisa, que o interesse em aprender português era o interesse de aprender uma língua diferente, porque o português, pouquíssimas vezes o português é a segunda língua, né, que eles estão aprendendo. Normalmente é a terceira ou a quarta língua já. Então, os alunos já vêm com uma bagagem bastante grande, bastante forte no ensino de línguas. Eles já têm outras línguas, já aprenderam outras línguas. Planejam viajar para um país falante de português. O interesse na cultura portuguesa foi uma coisa que foi bastante evidenciada. Todos eles logo falaram a cultura brasileira. A familiaridade com o espanhol. A maioria dos nossos alunos, principalmente dos meus alunos, eles são falantes de espanhol, né, todos eles. E por aspirações profissionais que estão cada vez mais aumentando, né? Eu tenho alunos hoje em dia que falam: eu estou estudando português porque eu quero morar no Brasil, quero trabalhar no Brasil, não quero ficar mais aqui. Então, na verdade, está procurando bastante. E por causa dessa procura, então, os estudos interdisciplinar. Obrigada. Indisciplinários, eles estão, na verdade,
fazendo com que nós também mudamos um pouco do perfil. O perfil do aluno está mudando, né? Porque ele também tem outros interesses, além de estudar simplesmente a língua, a cultura, é isso, mas com uma intenção profissional de vir trabalhar aqui também. Tá? Ok, uma das possíveis causas do crescimento, e acho que eu estou encerrando, né? Então, nós temos aqui, primeiramente, a gente tem que ver o crescimento da língua portuguesa, foi uma mudança também no mercado econômico mundial, né? Recentes debates ressaltam que a importância dos países emergentes como a China, a Rússia, a Índia e, mais recentemente, a África do Sul, de acordo com Goldman Sachs, né, e com os estudos, eles poderão ocupar uma posição dominante, né, na futura economia global. E também acrescento um importante papel político do Mercosul, que também facilitou e implementou o intercâmbio entre as línguas, né, e esse intercâmbio cultural. Acho isso bastante importante. E aqui, quando eu disse de traçar um paralelo, né, nós podemos ver, por exemplo, na época de 30 e 50, com a situação atual, nós podemos ver que existia uma crise e instabilidade econômica na Europa, né? Os Estados Unidos voltam a sua atenção para a América Latina, principalmente para o Brasil, e uma antecipação da Copa do Mundo em 2014. Quer dizer, mais ou menos nós podemos traçar o que acontecia naquela época com o que acontece agora. Só que nós podemos ver que hoje o Brasil ocupa um papel muito mais importante mundialmente, né? Então, esse traçado, eu acho que a gente é um momento que a gente não pode perder, né? É um momento que já aconteceu e está acontecendo novamente. As escolas, na verdade, elas têm respondido bastante a esse crescimento, a essa demanda, né? Oferecendo cursos e reiniciando programas de português, como eu já falei. Mas, na verdade, nós temos vários obstáculos, né? Um deles é o problema de orçamentos restritos nas universidades e nos programas de língua. A mudança de uma cultura institucional em relação ao que já tem se estabelecido, as línguas mais tradicionais, e você implementar uma língua nova, né? Também demora anos para que isso realmente possa crescer e possa se fortificar e realmente permanecer na universidade. Essa mudança é muito difícil. E um outro fator importante são os cursos dedicados aos estudos latino-americanos também, não incluem o Brasil. E se inclui, é uma parte muito pequena, né? E a gente estava debatendo, na verdade, talvez pela falta de material, né? Também pode ser a falta de material didático, né? A falta do crédito do AP, que é o Advanced Placement, né? É um programa que existe nas escolas secundárias, e ela não tem em todas as línguas, são algumas línguas. Recentemente foi colocado o italiano, e depois o italiano saiu, e agora parece que voltou novamente. Então, se nós tivéssemos o Advanced Program para o português, seria muito bom, porque o que ele faz? Ele prepara os alunos para chegar na universidade, para diminuir esse gap, né, essa diferença que tem entre as escolas e a universidade. Então, os alunos chegariam à universidade num nível mais elevado de aprendizagem de português, já falando português, e então isso, na verdade, favoreceria os estudos de literatura, os estudos mais avançados de português. E não a gente, porque no momento, o que nós estamos fazendo, principalmente na BU, na Boston University, o que eu estou fazendo é realmente ter o básico, né? Eles têm que aprender a língua para depois continuar no programa, né? Para poder oferecer também programas mais avançados. Mas por isso eles têm que passar pelos 4 semestres, chegar no avançado e continuar, né? E muitos deles, às vezes, não têm, porque 4 anos eles saem e vão embora. Então, eles terminam o programa, se formam, né? E daí não vão mais continuar o português. E, nesse caso,
se nós tivéssemos esse teste avançado, os alunos já chegariam melhor preparados no português para poder continuar. E a falta de material literário traduzido também é um obstáculo. Na verdade, como crescer um programa, o que fazer, né? São muitas coisas que têm que ser feitas. Quando começamos o programa na Universidade de Boston, eu e o meu colega, Dylan Robbins, que infelizmente não está mais comigo lá, mas nós fizemos um mês de Conheça o Brasil, onde tivemos a participação do Consulado Brasileiro numa apresentação sobre o Brasil, e durante o mês todo nós tivemos apresentações diversas sobre não só economia, literatura, cinema, tudo para realmente atrair o interesse e que as pessoas quisessem aprender o português, para realmente conhecer, porque muitas pessoas não sabiam que tinha e foi realmente interessante. Então, Peg e eu, quando estudava na Universidade de Illinois, nós conseguimos aumentar um programa de português, né? Com 3 classes mais, né, Peg? Porque nós ficávamos na fila e quando fechava as matrículas para espanhol, nós começávamos. Por que você não estuda português? É tão próximo e depois você pode voltar para o espanhol, porque, sabe, é tão similar. E realmente assim nós conseguimos ter um programa de português, não é, Peg? Cada vez mais aumentando. Hoje em dia mudou bastante. Eu não posso ficar mais lá na matrícula porque tudo é feito online, não é? Então, na verdade, eu continuo fazendo várias coisas, promovendo e dando chocolate, né? E tenho uns alunos que falam assim, Brazilian chocolate, né? Aí eles vêm e falam, chocolate brasileiro. Não, peraí. Primeiro você tem que escutar, gente, depois você... Né? Então, a gente fala sobre o programa e tal, e eu tenho uma turma ótima que é a Associação dos Estudantes Brasileiros, né? Que são alunos brasileiros que estão lá estudando, e eles têm essa associação realmente para promover eventos culturais. E eles me ajudam bastante, nós colaboramos um com o outro, né? Então, isso é muito bom. E eles distribuem chocolate para mim, é ótimo. E também, e brigadeiro, né? Na cafeteria, vai lá e distribui brigadeiro e tal, essas coisas todas. Então, são esses, nós usamos de todos os artifícios. Né? Isso é interessante. E, na verdade, eu encerro aqui dizendo que muita coisa mudou, está mudando, assim, o momento é bastante otimista, mas quando nós paramos para pensar realmente, a gente fala, nossa, tem muita coisa a ser feita ainda, né? Tem muito que crescer. E encontros como esse é bastante importante para levantar realmente o conhecimento de como é a vida, para a gente ter um pouquinho mais de apoio também. E essa interação com as outras universidades, não só dos Estados Unidos, mas como, né, no mundo, no aprendizado e ensino do português. E eu deixo com você, Peg. Muito obrigada. Quando eu te indicar, você me fala. Então. Eu vou ser a técnica da Peg aqui, vamos ver se eu consigo fazer direito. Bem, em primeiro lugar, também quero reiterar o agradecimento para o convite, né? O Claudinei, o Felipe Lindoso e o João César, muito obrigada. E o Ricardo, que foi de uma organização, gente, eu nunca vi uma coisa igual. Ele organizou tudo, até o táxi para o hotel, então foi muito, muito bonito isso. A gente sente-se assim muito... A gente não está acostumado a ser bem tratado. Isso. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve. A Célia já falou um pouquinho sobre alguns pontos que eu iria frisar, mas eu vou começar dizendo que eu tenho algumas décadas, essas algumas eu às vezes não gosto de falar, mas vou dizer que o ano que vem vai ser 40 anos que eu estou dando aula de português, às vezes de espanhol também, mas na maioria das vezes aula de português nas universidades norte-americanas. E isso me dá, então, uma ideia, assim, ao longo dos anos, né, de como as coisas
começaram e como as coisas estão agora. E realmente eu concordo com a Célia que agora as coisas são muito diferentes. Eu nunca na minha vida esperava e-mails de alunos dizendo: professora, eu quero tanto fazer português, não tem horário, não podemos criar mais um curso, ou eu não pude começar no primeiro semestre, mas eu juro que vou estudar e eu vou entrar no segundo semestre, sabe? E a gente tem que falar: não dá, se você não fez o primeiro semestre, não dá para entrar no segundo semestre, mas você pode começar no ano que vem. As pessoas estão procurando, né? De repente, o Brasil tem essa visibilidade, mas na entrevista que fizemos com a equipe aqui, eles falaram: mas com toda essa visibilidade, será que não vai, assim, as coisas não vão andar melhor agora? E, infelizmente, eu não sou tão otimista. Quer dizer, sim, a gente quer que funcione melhor e tudo indica que vai, mas eu gostaria de frisar, então, alguns dos obstáculos que acontecem antes do teatro, né? Tudo assim por trás do palco, porque a primeira questão é o problema de orçamento. Quem nunca chefiou um departamento, quem nunca lidou com esses orçamentos universitários, não entende, talvez, a dificuldade que temos para convencer a administração que temos que fazer uma nova contratação. Porque você recebe um orçamento e tem 13 vagas de espanhol, 15 de francês, não sei quantos de árabe, de chinês, e não tem mais dinheiro. As faculdades estão fechando programas de línguas em alguns estados, no atual contexto financeiro dos Estados Unidos. Então, assim, para você argumentar com seu decano que você precisa de uma nova vaga no orçamento para um professor permanente do quadro para português, você tem que seduzir esse decano. E não é só com brigadeiro e pão de queijo, não. É com outras... Quer dizer, é muito difícil você argumentar esse caso quando tem as ciências, quando tem coisas que a administração percebe que é muito mais importante do que o ensino de uma língua, principalmente num país que é monolíngue, monocultural, e anda assim e continua a andar assim, né? Talvez agora as coisas vão melhorar um pouco, mas eles vão ter que sofrer um pouquinho, né, para melhorar. Então, tem esse problema de orçamento que, para você fazer um caso e justificar esse caso, leva anos. Tá? Então, quando você não está na chefia e você está simplesmente tentando falar com o chefe do departamento, se ele for de francês, como é o meu caso, ainda bem que ele não fala português, que nunca vai entender, mas se ele é de francês, ele só vê Europa e um pouquinho da África. O Brasil não está nem no mapa. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Você vem pedindo uma verbinha para convidar um professor visitante para dar uma palestra, porque ele está no estado vizinho. Não tem dinheiro. Agora, se for para francês, para alemão, até para espanhol, ele é capaz de dar mais do que uma verbinha, né? Então, essa dificuldade é desanimadora, realmente. E quando você luta com isso, anos e anos e anos, em várias universidades, puxa, tem que ter fôlego, né? Então, isso é um problema prático, pragmático, que a gente tem que passar por cima, né, para poder contratar o professor. Quando que a universidade vai contratar um professor novo, geralmente, como a Célia apontou, quando há uma crise nacional, que nem foi no 11 de setembro, que, de repente, chovia dinheiro para o estudo de árabe. Na década anterior, para chinês, porque a China estava crescendo na economia mundial. A gente espera que isso aconteça com o Brasil, né, que, paulatinamente, vai chover dinheiro para o ensino de português. Mas, nesse contexto atual, está difícil, porque estão realmente fechando departamentos de língua. E, em alguns departamentos, cursos que não atraem alunos suficientes. Então, quando a gente tiver a possibilidade de contratar um professor novo,
Aí tem as barreiras e as resistências, que representam mais uma caminhada para poder fazer um programa crescer. A Célia apontou várias dessas dificuldades, mas, na minha experiência, o nosso pior inimigo é o próprio colega de espanhol. Porque espanhol é tão procurado, na Florida State University, onde eu trabalho atualmente, tem, parece, 10 mil alunos de espanhol, mais ou menos. Agora, para você pedir que o colega de espanhol promove o curso de português, eles, na teoria, tudo bem, mas na prática, não, a pessoa que está se especializando em espanhol tem que estudar literatura do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX, tanto da Espanha quanto da América Latina. Não há espaço para um só curso de português. Então, para a gente infiltrar essa mentalidade, o que eu tenho feito, por exemplo, é dar um curso de literatura latino-americana, porque eles nem pensam que Latinoamérica inclui Brasil. Então, dá um curso de latino-americana em tradução. Assim, aí eu divido, e eu dou no verão, quando tem menos aluno, menos administrador, ninguém vai perguntar sobre o currículo. Aí eu dou a metade do curso sobre a América Latina, literatura hispano-americana, porque também eu fiz o doutorado em luso-brasileira e hispano-americana, então dá para combinar as duas coisas. E a metade sobre o Brasil. E os alunos adoram. E sempre, dois ou três daqueles alunos resolvem fazer língua portuguesa no próximo ano. E eles dizem, mas professora, nunca ninguém falou, nesses cursos todos, nesses 3 anos, por exemplo, que eu estou na faculdade, nunca nem sequer ouvi falar do Brasil, nos meus cursos de literatura hispano-americana. Como que pode? Então, você vê que tem, na minha faculdade, na minha universidade, tenho colegas que dão literatura do Cone do Sul, literatura de Uruguai, da Argentina, mas não inclui nada do Brasil. Às vezes é porque eles não encontram traduções, tudo bem, mas às vezes é porque eles realmente dão mais ênfase na literatura hispano-americana. Cursos de literatura amazônica, que não inclui o Brasil. É duro, né? É duro engolir isso. Né? Então, você diz, não, mas olha, eu procuro traduções, se você quiser eu vou lá, dou essa aula. Ai, tudo bem, mas na hora que eles vão bolar o syllabus, né, do curso, aquilo, né, não sei, não é um enfoque, né, central deles. Então, para mim, isso tem sido sempre, em todas as universidades onde eu estive, eu sempre tive essa luta de engolir essa falta de atenção, né, à literatura e à cultura e à própria língua, né, brasileira. E o outro problema que é sempre recorrente, que a gente nota nas universidades norte-americanas, é que, se houver um curso de português, logo o professor vai querer abrir um programa no exterior. A Célia está abrindo agora um programa no Rio. Eu, quando passei 13 anos na Universidade de Illinois, tivemos um programa em Recife que atraía alunos do país todo. Tá? Fantástico, os alunos vão, mas, ao longo dos anos, esses programas ficaram muito mais caros. Então, hoje em dia, eu estava vendo ontem na internet o programa do CIEE, que é um programa bastante conhecido nos Estados Unidos. Para o aluno vir e ficar 1 ano em São Paulo ou na Bahia, é $33 mil para 2 semestres. É dinheiro para burro, né? É muito dinheiro. Quer dizer, o aluno do estado da Flórida não paga nem metade disso para ficar 1 ano na Flórida. Então, de novo, dentro desse atual contexto financeiro de crise, poucos alunos estão conseguindo viajar e ficar esse tempo no exterior. Eu vou pedir para... Célia, você põe... Eu estou pulando um pouquinho, mas eu acho que temos que dar tempo para a Adriana. Vamos ver aquele primeiro slide. Esse é o primeiro. Sim, desculpa. Aqui você vê... o Brasil tem mais ou menos 3.500 alunos dos Estados Unidos que vieram estudar aqui de 2010 para 2011. Esses dados são dos anos atrasados.
Parece bastante. Agora, a Argentina tem mais. A Argentina tem 4.500. Então, isso temos que confrontar, né? E o Chile é mais ou menos o mesmo número assim, o mesmo número de alunos vão para o Chile que vêm para o Brasil. Então, de novo, a necessidade, né, de mais cursos para esses alunos e, como eu queria falar um pouco mais adiante, a necessidade de criar cursos nas universidades brasileiras que sejam mais baratas, para os alunos não terem que vir com sua universidade, porque nem todas as universidades têm programas aqui. Mas aquelas que têm, como está sempre sendo mais cara, se a família não pode ajudar o aluno, seria ótimo que o aluno pudesse vir. Agora pode vir para a PUC, acho que João Pessoa também tem um curso assim, e é bem mais barato. Ele vem com um aluno avulso. Tá? Bem, em termos de desafios de currículo, acho que já falamos das coisas mais importantes, material didático, um só professor para dar o currículo todo. No meu caso, eu tenho 2 estudantes de pós-graduação que me ajudam, elas dão os cursos de língua básica e outra dá o curso para os falantes de espanhol junto comigo, mas elas não podem dar os cursos avançados ainda, que é uma pena, porque elas seriam fantásticas na sala de aula, por exemplo, para dar literatura, porque elas não terminaram o doutorado. Então, a universidade não deixaria que desse esses cursos mais avançados. Então, isso também é problemático, porque eu não sou brasileira. Eu tenho doutorado na literatura brasileira, mas seria tão mais assim, vivo, né, ter um brasileiro dando essas matérias, mas elas teriam que terminar primeiro o doutorado para fazer isso. Falamos, então, sobre a resistência do espanhol. Vamos dar uma olhada no próximo slide, Célia, que mostra os alunos que vêm para fazer esse amarelo, né, começa nos anos 30 e vai até o 2011, né? Então, o amarelo é o... Gente, aqui não está colorido, e lá está. Mas dá para ver. Dá para ver. Que o amarelo são os alunos que vêm para um semestre. Tá? Quer dizer, subiu o número de alunos através dos anos. O azulzinho são aqueles que vêm ficar 2 semestres. Tá? Mas a cor de rosa são aqueles que vêm para cursos de curta duração. Então, o que a gente tem constatado através das pesquisas dos programas internacionais nos Estados Unidos é que a maioria dos alunos tem medo de viajar. Houve um comentário joia de uma menina do Texas. Gente, ela falou, estudar no exterior, mas eu nunca queria sair do estado de Texas. Ela, naquele sotaque texano, well, I never wanted to leave Texas. Sabe? Então, ela estava sendo abordada, né, para poder vir para um programa no exterior, e ela, não, sair do estado de Texas, por quê? Quer dizer, a gente tem essa resistência também, mas uma aluna como aquela, ela vai querer vir para um programa de curta duração. Ela não vai aventurar para um curso de 1 ano. Agora, o que também está constatado é que depois de chegar, solta a franga, né? E quer ficar. E aí volta para os Estados Unidos, e aí quer vir de novo. E aí cria uma relação afetiva. Os meus alunos que fizeram intercâmbio no Brasil, no secundário, amam esse país. Choram quando falam com as famílias brasileiras no Skype de noite, vêm nas férias, querem voltar para trabalhar aqui. Quer dizer, estabelece uma relação afetiva que eu também entendo, porque a mesma coisa aconteceu comigo, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre nutrir isso, né? Não faz mal, né? Então, eu vou encerrar com algumas considerações, pensando em como que a gente pode fazer desses obstáculos
oportunidades. O que a gente faz? Qual é o jogo de cintura que a gente pode ter para tornar em oportunidade alguns desses obstáculos que Célia e eu comentamos aqui? Primeiro, acho que temos que... E nisso, a gente precisa da ajuda de vocês aqui. Eu sempre tenho a esperança de que podemos seduzir os colegas de literatura hispano-americana a incluir mais o Brasil nos cursos. Então, acho que se tivéssemos, por exemplo, Felipe, um seminário aqui no verão, que funcionaria talvez como aqueles seminários do National Endowment for the Humanities, que é um seminário onde o professor tem uma ajuda de custo, ele fica um mês com professores daqui do Brasil, de literatura brasileira, estudando, fazendo estudos comparativos, né? Se seduzindo aos poucos, né? E daí esses professores poderiam estabelecer contatos com os próprios professores do curso para começar a fazer pesquisas em conjunto. E aí ele vai querer também voltar igual que os alunos. Quer dizer, eu acho que a gente pode tentar abordar um pouco melhor essa relação da metade desse continente, né, que sempre ficou voltado para a América Espanhola em vez da América Portuguesa. E, claro, com o maior número de traduções de literatura, isso vai acontecer paulatinamente, mas acho que dava para dar um jeitinho para apressar um pouquinho esse processo, né? Talvez fosse até na Biblioteca Nacional, no Rui Barbosa, mas em algum lugar tentar seduzir esses professores. Outra coisa que eu acho imprescindível, que já foi falado aqui, é uma maior participação, ou uma participação do governo brasileiro na criação de políticas linguísticas e culturais. Já foi mencionado antes, temos o Instituto Goethe, temos o Camões, né, em Portugal, que estabelece leitorados. Por que o Brasil não pode fazer isso? Por que quando a gente tem congressos de brasilianistas e de outras organizações que incluem professores de português e espanhol, por que a Embaixada Brasileira não patrocina uma recepção, um coquetel? Isso dá visibilidade, isso é importante. E a gente tem Portugal como exemplo nesse sentido. Espanha dá bolsas para professores de segundo grau na rede pública, dá mais ou menos 20 bolsas cada ano para esses professores que precisam aperfeiçoar a língua, né, para ir para Salamanca, fazer cursos lá. Então, não custava muito o governo brasileiro iniciar alguns programas. Então, eu fiquei pensando, mas o que já tem no Brasil para os norte-americanos? Tem o Star Trek, não, o Star Talk, Star Trek, que a Célia mencionou. Tem alguns programas da Comissão Fulbright que nos beneficiam. Por exemplo, há o programa de Scholars in Residence, que manda professores doutores do Brasil para dar aulas não somente de língua, mas de história, de economia. E tudo bem, mas isso não vai nos beneficiar nos departamentos de letras. Isso é ótimo para as áreas de ciências sociais. Para nós, o que tem sido muito útil é um novo programa que a Fulbright está patrocinando, que é o Foreign Language Teaching Assistant Program. Isso dá um tipo de bolsa para alunos recém-formados, e vocês que são professores aqui no Brasil, é bom que vocês falem com seus alunos sobre esse programa. A Fulbright manda, acho que 20, 25 alunos recém-formados, podem ter terminado graduação em inglês, ou português em inglês, por exemplo, ou mestrado, e eles vão ser enviados para universidades norte-americanas para dar aula, se eles já têm mestrado, dar aula de língua, ou para ajudar a gente no preparo de material, preparo de coisas didáticas, liderar o bate-papo, que acontece toda semana, que eu estou cansada de fazer. Gente, não aguento mais bate-papo de aluno. Então, agora eu peço para os assistentes, né, que são mais jovens e que podem estabelecer esse contato entre os alunos, talvez melhor do que eu agora,
esses alunos do Brasil vêm e chove americano, porque eles vêm com música, com assim, tantas novidades que a gente que mora no exterior não tem. Tá? Então, esse programa é muito bom. A Universidade Norte-Americana só tem que dar o seguro de saúde e um tuition waiver, né? Quer dizer, que deixa o aluno fazer 2 cursos na pós-graduação sem cobrar. Tá? Isso não é difícil. Mesmo assim, o meu chefe de departamento, o primeiro ano consegui, depois de muita luta, no segundo ano ele falou, não tem dinheiro. Não tem dinheiro suficiente. Mas o dinheiro não é nada. É um seguro de saúde que custa nem $1.000. Não tem dinheiro. Mas para francês, para espanhol, para tudo, tem dinheiro. É complicado. Bem, a Fulbright também oferece um novo programa para professores de inglês na rede pública do Brasil. São 20 professores de cada estado. No total, vai ser 520 professores da rede pública aqui, que vão passar 6 semanas em universidades norte-americanas estudando inglês, para depois vir e fazer uma contribuição melhor aqui no Brasil. Eu acho que estava na hora da gente pensar em fazer, quer dizer, Itamaraty ou alguma instituição no Brasil, criar programas parecidos para mandar esses jovens para o exterior. Pode até aumentar o número de vagas da Foreign Language Teaching Program, da Fulbright, ou iniciar outros leitorados, por exemplo, mas que isso para a gente, principalmente nesse contexto econômico de crise que nós estamos agora, seria muito importante. Aumentar o número de cursos, que eu já falei, cursos de português aqui no exterior, até um mestrado em estudos brasileiros, atrairia muitos alunos do exterior, porque eles querem vir, eles querem ficar, querem morar aqui. E acredito que seria até mais barato do que fazer esse curso de pós-graduação nos Estados Unidos. Então, isso seria... A PUC do Rio Grande do Sul está abordando uma coisa assim. Não tenho as informações precisas, só vi o que eles têm na internet, mas eu acho que é uma coisa a pensar. E, resumindo, então, essas sugestões são apenas indicações para dar início a um debate sobre o tema de como aproveitar esse momento de interesse no português. E, assim, vai um pouco além, então, da escassez de traduções literárias para inglês, para espanhol, mas, assim, que a gente talvez depois, se tivermos tempo, podemos debater um pouco mais sobre... Gente, é meu filho, ele vai me matar. Como passar por cima dessas dificuldades, né? Tá. Obrigada. Bom, agora vamos tentar o contato com a Adriana. Oi, Adriana. Oi. Você está ouvindo a gente? Ouvindo vocês. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Então, por favor. Eu não sei se eu vou conseguir tirar, mas se estiver atrapalhando, vocês me falam. Bom, bom dia a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite para participar do debate. Era para eu estar aí com vocês pessoalmente, mas das 3 convidadas para a mesa, as 3 vindo dos Estados Unidos, eu que sou a única brasileira, não consegui, quer dizer, não sou a única brasileira, mas não consegui ir para o Brasil por causa de um problema aqui complicado com o meu visto de trabalho com o qual eu moro aqui nos Estados Unidos. Então, eu peço muitas desculpas por estar participando só por Skype. Foi interessante para mim escutar até agora a Célia e a Peg falando um pouco mais do ambiente acadêmico aqui dos Estados Unidos, especificamente, como que o português vem se situando nesse meio, né? Eu queria tentar levar a discussão, que talvez, claro, é a contribuição que eu tenho para dar, para um outro cenário um pouquinho diferente, que é o cenário do mercado editorial, da literatura brasileira em tradução, fora do país, né? Só para voltar um pouquinho em alguns temas que elas destacaram, claro que não é novidade, a gente vem falando sobre isso há algum tempo, que a maior importância econômica do Brasil na atualidade, nosso crescimento, a emergência como sexta economia do mundo,
e os números, né, 30 milhões de brasileiros saindo da linha de pobreza, entrando na classe média, quer dizer, o Brasil virou realmente um foco de interesse mundial muito grande. Isso, pelo que eu tenho observado, aqui especificamente nos Estados Unidos e em outros países também, leva a reboque um certo aumento do interesse do estudo da língua portuguesa pelos motivos óbvios, mas eu me pergunto, já perguntei a alguns professores universitários aqui nos Estados Unidos também, inclusive semana passada, em Princeton, ao Pedro Meira Monteiro, que eu sei que está aí para Conexões também, e ele me disse, vem aumentando muito o interesse, mas é difícil saber se esse interesse redunda num maior interesse pela nossa literatura, especificamente. Né? Muita gente quer estudar português por causa dos negócios. Eu faço parte da diretoria de uma ONG que foi criada aqui no ano passado, chamada US Brazil Connect, que tem exatamente essa função de fazer uma ponte entre os dois países, intercâmbio cultural e tudo mais, mas a coisa ela vem se centrando muito no interesse gigantesco dos americanos pelos negócios no Brasil. Então, basicamente, petróleo, especulação imobiliária, quer dizer, o estudo do português, em muitos casos, ele está ligado tudo certo aí? Acho que é melhor só ouvir, porque às vezes... Vai usar. Pronto, estamos ouvindo, Adriana. Leite, estava tudo bem agora, acho que eu mas eu não sei que ponto exatamente o vídeo congelou. Bom, quando eu falava do US Brazil Connect. Assim, pois é. Vocês estão escutando o eco ou o som está ok? O som está bom. E olha que quem fala isso está no fundo da plateia, então está ótimo mesmo. Pode continuar, por favor. O intercâmbio cultural entre os dois países, acho que esse intercâmbio cultural ele acaba sendo uma cara cultural, porque o intercâmbio acaba se centrando basicamente em áreas comerciais, especulação imobiliária ou da área do petróleo. Tem um interesse enorme do pessoal daqui do Brasil para trabalhar com essas coisas. Então, como é que a nossa literatura entra aí nessa história? Né? Quais são as dificuldades da promoção da nossa literatura fora do Brasil e o que eu, pessoalmente, acho que a gente poderia ser feito para ajudar nessa promoção? Né? O que eu ouço dessa rede de agentes, de editores internacionais, o principal problema para a difusão da literatura brasileira fora do Brasil é, incrível que pareça, a falta de leitores de português nas editoras internacionais. Então, é raro, claro que não, se a gente falar em países como França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, não, mas em outros países, ter alguém que possa ler e avaliar livros em português. Então, a gente se depara com o desafio de ter que ter o nosso trabalho traduzido
para alguma língua, como alguma língua mais falada do que o português, como o espanhol e o inglês, que são autóctones, para que, mediado por essas traduções, o nosso trabalho possa ser criado nas outras editoras. Eu, para falar da minha experiência pessoal, de tradução nos outros países, eu publico no Brasil há 13 anos. Eu só consegui publicar livros aqui em tradução aqui nos Estados Unidos quando uma tradutora traduzindo a íntegra do livros sem ganhar nada por isso, sem saber se vão ser traduzidos. Com essa tradução e a gente conseguiu vender os 2 livros numa série chamada América, da Universidade de Texas, ainda assim uma editora universitária, comercial. E pela primeira vez eu consegui um contrato com uma editora um pouco maior, que foi a Bloomsbury, para traduzir o meu último romance, Azul Corpo, mas a coisa foi feita dessa forma também. A Alison, que é a tradutora da livro, como foi falado agora há pouco, ela fez um sample, ela fez uma amostra de tradução, acho que os 2 capítulos iniciais do livro, pela qual eu paguei, e foi, então, apresentada a série de editoras, um resumo do que o livro era e tal, mas é uma coisa assim, sempre meio no escuro, né? A gente parece que está sempre em certa marca, assim, a gente está tentando encontrar umas brechas nas editoras para se infiltrar o nosso trabalho. Aqui nos Estados Unidos, especificamente, eu peço desculpas por falar aqui, mas faz 6 anos que eu moro aqui, então realmente é um mercado que eu conheço melhor, mas eu vou tentar falar um pouco de outros países também. Aqui nos Estados Unidos, um fato conhecido que apenas 3% de tudo que se publica, isso inclui ficção e não ficção, é tradução. Então, quando se fala de literatura, esse ficção literária, esse número cai para menos de 1%. Então, essa é a nossa fatia de mercado, onde a gente tem condições de ter taxa aqui nesse país. Um problema também que eu escuto é que o português não muito bem para certas línguas, como basicamente as línguas germânicas, né, como o inglês, o alemão, não sei como é para outras línguas, porque eu nunca tive essa experiência de palavras. Então, existe uma certa desconfiança também com relação a isso, né, os livros depois de traduzir são excessivamente citados, que é a coisa, se você faz uma tradução fiel, muito literal, a coisa fica meio barroca, não faz muito sentido nas línguas germânicas, então é um outro argumento que costumamos escutar. Né? Claro que isso tudo é transponível, claro que isso tudo é superado, eu acho. Eu penso que existe um espaço fantástico para a literatura brasileira contemporânea, né, fora do Brasil, e a gente precisa saber realmente como entrar nesse, né, como ocupar esse espaço. Entre os modos de promover a cultura brasileira fora do país, eu acho que esse programa de cursos de literatura nacional tem feito uma diferença imensa, imensa. Eu acho que tem países como a Romênia, por exemplo, que está traduzindo literatura brasileira, são assim, autor botânico, não sei nem de onde surgiu tanto interesse, assim, de talento de tantos autores brasileiros, mas tudo isso graças a esse incentivo fabuloso da Biblioteca Nacional. Eu acho que algo que eu faria e que Travou de novo, né? Resolveu? Voltou. Tá. Vocês estão me ouvindo, né? Agora sim. Estavam me ouvindo antes ou não? Estávamos aí, parou por poucos segundos. Tá bem. Eu falava, vocês estavam me acompanhando quando eu estava falando do bolsa, da literatura nacional? Sim, sim. Eu
eventos, sei lá, de tradução que pudessem ser apresentados aos editores internacionais como amostras do trabalho de determinados autores. Eu acho que isso, se a gente tivesse esse expediente, acho que seria algo que poderia ajudar bastante. Acho que a visita, por incrível que pareça, a gente fala muito de turismo literário, assim, de uma forma um pouco desconfiada até, mas a minha experiência pessoal é que, em muitos casos, a visita do escritor a outro país ajuda imensamente, tanto em despertar um interesse de potenciais editores, quanto do público. Eu tive uma experiência pessoal na Alemanha no ano passado. Eu nunca tinha tido um interesse por parte de um editor alemão na minha obra, e a Embaixada do Brasil vem promovendo uma série de leituras de autores brasileiros em Frankfurt, obviamente visando a feira no próximo ano, e eu estive lá no final do ano passado para fazer uma leitura de um dos meus livros, e no dia seguinte um editor procurou a gente interessado em publicar o livro. E claro que a literatura brasileira circula entre o público, as pessoas vão assistir as leituras, as pessoas se interessam por aqueles autores, ou não, enfim, mas a nossa literatura fica mais evidente, fica mais em voga, né? Isso vem acontecendo em outros países também, Salão do Livro de Paris esse ano, vários eventos ao longo do ano aí em que o Brasil esteve e está no centro das atenções. Então, eu acho que, especificamente, essa existência de amostras de tradução de livros brasileiros, de obras de ficção brasileiros, que pudessem ser apresentados a editores e agentes internacionais, seria algo que poderia ajudar muito. Mas eu acho que existe ainda um terceiro ponto, que é o da solidez, da solidificação, sei lá, da nossa literatura dentro do próprio país. O incentivo à produção literária dentro do próprio Brasil, para que essa literatura fique mesmo, sabe, robusta, significativa, importante, é fundamental também. E acho que a gente precisa mesmo bater pé firme. É uma coisa que eu venho fazendo, acho que desde sempre, desde que eu comecei a publicar, para não se reduzir a uma escrita exótica, né? Esse é um problema que a gente encontra também muitas vezes por parte dos editores internacionais, de querer livros brasileiros que falem sobre o Brasil. Me lembro do Silviano Santiago falando que um escritor francês pode escrever sobre o que ele quiser, mas um escritor brasileiro precisa necessariamente escrever sobre o Brasil. E é um peso isso, é uma responsabilidade imensa você ter que ser um porta-voz de uma nação inteira, quando você mal consegue ser esse porta-voz de você mesmo, né? Então, para que a gente defenda esse nosso direito a essa liberdade de ter uma literatura importante, de ter uma literatura brasileira importante, que não precise se restringir necessariamente ao Brasil, que não precise ser um produto de exportação através do qual os leitores estrangeiros vão consumir uma ideia qualquer de Brasil, seja ela qual for, né? Seja do exotismo, do antigo exotismo do Jorge Amado, ao novo exotismo da violência urbana, das guerras do narcotráfico e tal. Quer dizer, que a gente tem a liberdade de escrever também sobre essas coisas, claro, mas sobre qualquer outra que nos passe pela cabeça. Eu acho que essa é uma das maneiras também da gente, sabe, fazer com que a nossa literatura tenha essa robustez, esse peso, essa importância, essa significância dentro do país. E se a gente parar para pensar, todos vou chamar de produtos culturais por falta de termo melhor, embora eu não goste muito desse termo, mas todos os produtos culturais brasileiros que são exportados, que fazem sucesso fora do Brasil, se a gente pensar na música, né, ou no cinema de uns tempos para cá, nas novelas, enfim,
são sempre coisas que têm um peso, que têm uma importância, um valor muito grande dentro do país, dentro da nossa própria cultura. Então, eu acho que é preciso que a gente olhe também para nós mesmos, para a nossa própria produção literária, com olhos diferentes, com interesse diferente, enfim, pense juntos em formas de fazer isso circular melhor do lado de fora. Eu sei que a gente tem pouco tempo, então eu vou parar por aqui, e eu tinha notas assim, com várias outras coisas que eu gostaria de ter falado, mas eu sei que a gente já deve estar se aproximando da hora de encerrar essa mesa. Não sei exatamente quanto tempo a gente tem. Eu sei que a gente tem perguntas também na plateia. Então eu vou encerrar por aqui e vou por aqui ainda, se ficar colaborar, responder a qualquer coisa que possa surgir. Obrigada, Adriana. Bom, infelizmente o nosso tempo está estouradíssimo. Eu tinha feito, já preparado várias perguntas, e outras durante a fala de vocês surgiram certamente também da plateia. Então, eu vou pedir para muito brevemente vocês fazerem... A gente tem tempo ainda, será? Para um comentáriozinho? E aí pedir para que as três comentassem brevemente. Na verdade, só vou retomar esse texto do Felipe, que eu falei no início, sobre a percepção do português como obstáculo. E o que o Felipe dizia naquele texto, ele chegava à seguinte conclusão, né? Uma espécie de uma intuição, de que havia uma ambiguidade da percepção do português como um idioma internacional. E acho que, de alguma maneira, isso foi tocado aqui, seja pela Adriana, quando fala da necessidade dessa tradução de pequenos capítulos, seja pela experiência de cada uma de vocês nesse esforço que é para atrair novos estudantes a despeito da nova posição que o Brasil ocupa, né? Então, eu perguntaria para as duas, que as duas responderam em termos, né, se o português seria ou não um obstáculo, imagino que pensem assim ainda. E a minha resposta favorita, que está lá, é que nenhuma língua em si é obstáculo para a difusão da literatura. Então, isso aparecia, na verdade, essa reflexão do Felipe aparecia porque as pessoas usavam as mesmas respostas para dizer que sim, o português é um obstáculo, para dizer que não, o português não é um obstáculo, e para dizer que o português pode ser um obstáculo, em termos, né? Então, as mesmas respostas eram mobilizadas, as mesmas razões eram mobilizadas para respostas diferentes. Então, queria que vocês comentassem isso muito rapidamente. E para a Adriana, uma parte dos seus personagens passa pela experiência do desenraizamento, né? E é curioso porque você mora fora e, de alguma maneira, deve ter lidado com essa experiência do desenraizamento, e que tem a ver também com estar num país em que não fala a sua língua, né? Então, um pouco o português como um obstáculo para a sua vida cotidiana e para o seu processo criativo. É ou não é, né? Enfim, é isso, assim. Bom, eu acho que, assim, em termos de obstáculo, ele na verdade, ele é e não é um obstáculo, né, para você. Se você pensar em termos de na falta de tradução, ele não é um obstáculo. Você pode ter os livros sendo utilizados e traduzidos, né, na língua. Mas se você pensar, por exemplo, no nosso caso, que queremos difundir a cultura brasileira através da língua portuguesa, aí ele passa a ser um obstáculo, né? Então, na verdade, esse obstáculo sempre existe um pouquinho, porque a gente está querendo ir sempre um pouquinho além, que o ideal para nós, para mim, como professora de língua, no momento, e como eu sou, na verdade, no momento, eu sou o departamento de português, né? Então, na verdade, para mim, passa a ser um obstáculo, porque eu quero ter mais pessoas falando português, mais alunos, para ter mais cursos em português e mais. Então, nesse sentido, eu acho que ele pode ser um obstáculo, mas também por isso que existe essa ambiguidade. É e não é ao mesmo tempo, a meu ver. Não sei se...
eu acho que, por exemplo, no cinema não é problemático. Eu posso dar cursos de cinema como dou todos os anos e a legenda. Então, o obstáculo não é a língua, mas para o curso de literatura, na universidade, no meio acadêmico, claro que sem ter alunos que têm proficiência na língua é complicado. Então, a gente procura textos pequenos, né, e vai aumentando, vai crescendo a dificuldade do texto ao longo do semestre. Se você pensar, por exemplo, no número de imigrantes do Brasil nos Estados Unidos, portugueses e brasileiros, mas aí a gente tem que parar e pensar que nem sempre eles representam o público leitor. Né? Leitor, exatamente. Então, ao meu ver, vai ser, quer dizer, o crescimento do conhecimento da língua brasileira vai vir paulatinamente. Por enquanto, precisamos traduções, não somente para o inglês, mas para o espanhol e para outras línguas. Eu discordo do debatedor, do mediador do dia que falou que Machado deveria ser publicado em francês. Eu acho que Machado tinha que ser publicado em todas as línguas, não é só o francês, porque quer dizer, é importante para todas as línguas que tenhamos, tanto os europeus, os norte-americanos, que tenhamos acesso a esses textos em inglês e em outras línguas. E a Adriana, já estamos tendo acesso à obra da Adriana para utilizar em cursos de tradução. Então, que venha mais. Adriana. Bem, você me falou de educação, né, português como obstáculo, oportunidade. Essa questão que, na verdade, não se coloca para mim. Né? Eu não tenho condições de treinar no português como obstáculo, como oportunidade, porque o português é uma realidade para mim. Eu escrevi sempre em português, não acho, claro que as coisas mudam, mas acho que não poderia escrever em outra língua, porque me sentiria à vontade, mesmo morando em outro país. Na verdade, eu não me sinto à vontade nem para traduzir os meus próprios para outra língua. Então, esse desenraizamento sobre o qual você falou, que é realidade para alguns dos meus personagens, e é realidade para mim também. Eu vivo uma vida meio esquizofrênica, porque eu moro nos Estados Unidos há 6 anos, como eu disse, escuto as pessoas falarem inglês o dia inteiro, meu filho fala inglês comigo em casa e eu escuto em português, e eu escrevo em português, e a minha vida é em português, dentro de casa. Então é uma espécie de uma bolha assim, linguística de uma pessoa só, e vou ao Brasil, sei lá, 1 vez por ano, 2 no máximo. Então essa é a escritora brasileira que sou. É uma posição um pouco curiosa para mim, mas qualquer outra posição, ela tem sua graça também, né? Seu interesse. Então, realmente, eu posso pensar em termos de oportunidade, ou de empecilho, ou de obstáculo, a partir de um certo ponto. Depois que o livro está pronto, né? Depois que eu terminei de escrever, que é um ponto final, eu posso pensar em termos de oportunidade e de obstáculo, mas no momento da criação, realmente é uma questão que não se coloca para mim, por ser português, a minha língua mesmo de criação do coração. Tá ótimo, obrigada. Bom, eu queria agradecer a Adriana, a Peg, a Célia e a vocês. Lembrar que daqui a pouco, às 11h30, a gente tem a próxima mesa aí do Conexões. Obrigada. Obrigada.